E eles estão alegando, né, que o Bolsonaro alterou este documento após o resultado das eleições, baseado na localização de celulares, né, do Felipe G. Martins, dos militares que foram presos e tal. Eu insisto aqui em dizer para vocês, isso não é uma interpretação, isso é um fato, né? Não existe crime de fase preparatória, né? Não faz sentido você falar nisso. Se existir um plano, eu vou até me alienar aqui, tá? Fingir que era um golpe mesmo. Se não foi colocado em prática, se não houve a tentativa, então não existe crime. É isso que está na lei. Mas, Ed, você é muito ingênuo, o Brasil não funciona mais assim. Eu sei, né? Eu estou só insistindo aqui, né? Porque a gente tem que falar. A gente tem que falar, tá? Eu vou ler para vocês 2 prints distintos, tá? Com as 2 contradições que eu encontrei aqui. Vamos ver esse primeiro, o segundo é mais importante, tá? Vamos ver esse aqui também. PF diz que dados da investigação confirmam que Bolsonaro editou minuta do golpe. Abre aspas aí para o comunicado, o relatório da Polícia Federal. O aprofundamento das análises realizadas pela Polícia Federal, a partir do recebimento dos históricos de ERBS, Estação Rádio Base, e dos dados telemáticos de geolocalização, vinculados aos investigados Amaury Feres Saad, José Eduardo de Oliveira e Felipe Garcia Martins Pereira, o Felipe G. Martins, demonstrou forte convergência entre os episódios citados e a utilização da estrutura partidária fornecida pelo Partido Liberal para a atuação do núcleo jurídico da organização criminosa responsável pelo assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Fecha aspas, diz um trecho do relatório da PF. Olha só, eu não vou nem dar muita atenção a essa questão da localização, Felipe G. Martins, dos militares e tal, porque, tudo bem, tem aí uma coisa esquisita. O Bolsonaro é acusado de monitorar 30 mil pessoas, né? Foram 30 mil pessoas através da BIM, mas até hoje, eu e vocês, nós não sabemos onde essas pessoas estiveram. Vocês sabem? Eu não sei da localização de ninguém. Agora, com uma autorização judicial que foi dada pela suposta vítima do caso, que também é o juiz, né, a gente sabe onde o Felipe G. Martins e os 2 militares estiveram. Aí eles cruzam lá os dados e tal. Não, então isso aqui é uma prova fortíssima, né, de que eles queriam um golpe, né? Mas repetindo, eu não sei da localização de ninguém que a BIM monitorou. Agora, dessas pessoas aí, aparentemente a gente sabe de tudo, né? O que chama mesmo a atenção nesse primeiro print é o tom político da Polícia Federal, que não é uma instituição isonômica mais. Eu não vou cansar de repetir para vocês. O atual diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, trabalhou muito tempo com a Dilma Rousseff durante seu mandato e meio, foi chefe da segurança do Lula durante a sua campanha, mesmíssimo cargo ocupado pelo Ramagem em 2018, fazendo a segurança do Jair Bolsonaro, e por conta desse cargo, ele não pôde assumir a diretoria-geral da Polícia Federal, mas isso não foi um empecilho para que o André Rodrigues hoje ocupasse esse cargo. Ele que também é amigo pessoal de longa data do delegado do caso Adélio, que hoje é diretor de inteligência da PF. Então vocês veem que não existe aquela PF que a gente admirava mais, né? O comando, pelo menos a cúpula da PF, é política. É uma cúpula política que está a serviço do governo, né? Agora vamos ler aí o segundo print, porque é nele, pessoal. É nele que está a questão mais importante aqui desse vídeo. Aqui eles estão falando a respeito da tal minuta, né? Vamos ver aí. O documento descrevia alegadas interferências do Poder Judiciário no Poder Executivo e propunha a prisão de diversas autoridades, incluindo os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além disso, sugeria a realização de novas eleições. Bom, a investigação menciona que, a pedido de Bolsonaro, a sugestão de prisão de Pacheco e Gilmar Mendes foi removida do texto. No entanto, a ordem de prender Moraes e a proposta de realizar novas eleições permaneceram no documento. As mudanças foram requisitadas a Felipe Martins, que retornou ao Palácio da Alvorada alguns dias depois com as alterações solicitadas. Após apresentar a nova versão,
Bolsonaro teria concordado com as modificações e convocado uma reunião com líderes militares. Peraí, deixa eu ver se eu entendi esse negócio direito. Com certeza não. A PF tem acusado Jair Bolsonaro, não só a PF, todo mundo está acusando o Bolsonaro de querer aplicar um golpe de Estado para continuar na presidência da República na marra. Não é isso que estão falando? Certeza, é isso que estão falando. Agora, de acordo com a própria PF agora, o Bolsonaro queria novas eleições. Que tipo de golpe é esse? Não, eu vou dar um golpe aqui de Estado e com novas eleições. Pergunta aqui para a PF, existe alguma menção ao Lula nessa minuta que o impedisse, por exemplo, de disputar essas novas eleições que seriam propostas? Por que fazer novas eleições? Qual seria a diferença entre a eleição que valeu e a eleição proposta que nunca aconteceu? Quais eram as alegações da minuta? Apenas interferência do Poder Judiciário ou tinha mais alguma coisa ali? É isso que não tá batendo, pessoal. Não entra na minha cabeça como alguém pode querer aplicar um golpe de Estado e ter novas eleições. Como alguém pode querer continuar no poder na marra e depois realizar novas eleições? Como você pode querer realizar novas eleições que sejam iguais às eleições anteriores? E como você pode querer depor alguém se você aparentemente oferece a essa pessoa, né, a oportunidade de concorrer novamente? São dúvidas sinceras, honestas. Eu gostaria que alguém pudesse esclarecer para mim, né, como aqui um cidadão, né, um brasileiro. E, pessoal, o ex-diretor se chama Humberto Gleidson Fontinelli Alencar. As pessoas começaram a pesquisar ali a respeito dele, né? E, pessoal, a primeira informação que eu tenho aqui para vocês ele foi nomeado para ser o diretor dessa prisão pelo Ricardo Capelli. Quem é, né, o Ricardo Capelli? É o ex-interventor, o ex-braço direito do Flávio Dino. Aquele, por exemplo, que foi o responsável, aparentemente, né, por não ter captado as imagens do Ministério da Justiça como interventor federal após o 8 de janeiro. Só isso. Né? Existem imagens dele ali, né, conversando com alguns policiais, agentes de segurança na frente do Ministério, mas as imagens em si da invasão e tal, isso a gente não tem. Quem era o responsável? No interventor federal, o Ricardo Capelli. Tá? Então, ele nomeou este cidadão, Humberto Gleidson, para ser o diretor do Presídio Federal de Mossoró. Tá? Mas isso aí, pessoal, já é grave. Já é grave. Agora, a pior parte vem agora. Porque escolheram um interventor também agora para o Presídio de Mossoró. Tá? Eu vou ler aqui para vocês em tela inteira uma matéria de 2021. Tá? E daqui a pouquinho vocês vão entender qual é a relação entre essa matéria de 2021 e essa questão de Mossoró. Matéria de 17 de agosto de 2021. Secretário preso agendou entrevista com 10 traficantes de alta periculosidade em presídio de segurança máxima fora do Rio. Rafael Montenegro, que estava à frente da Secretaria de Administração Penitenciária, foi preso nesta terça-feira em operação da Polícia Federal. O secretário de Administração Penitenciária do Rio, Rafael Montenegro, preso nesta terça-feira em operação da PF, pediu à direção da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, para entrevistar 10 presos nos dias 27 e 28 de maio deste ano. 9 deles da maior facção criminosa do Rio e um de uma quadrilha rival. Qual é a maior facção criminosa do Rio? É o Comando Vermelho. Na lista estavam chefes do tráfico no estado, como Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, Fabiano Atanásio da Silva, o FB, e Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira. O Globo teve acesso à lista completa dos detentos que Montenegro agendou de entrevistar. O documento foi encaminhado no dia 20 de maio ao diretor da penitenciária de Catanduvas, Carlos Luiz Vieira Pires, pela chefe de gabinete do então secretário. No dia seguinte, prestem atenção, Pires respondeu o ofício,
confirmando as entrevistas. Carlos Luiz Vieira Pires. Vamos lá, vamos dar uma contextualizada aqui, para vocês entenderem a situação, antes de revelar quem é, né, porque eu destaquei o nome do Carlos. O ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro pediu ao diretor dessa prisão, no Paraná, para entrevistar membros do crime organizado, né, especialmente líderes da facção criminosa aqui do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. A mesma facção ao qual pertencem os dois fugitivos lá do presídio de Mossoró. Qual era a intenção dele? Ele foi preso por isso, tá? Era pegar informação. Olha só, o que vocês estão precisando? Como eu posso ajudar vocês? Foi isso que aconteceu. Agora, quem é o Carlos Luiz Vieira Pires? Além, né, de ser o diretor, ter sido diretor do Presídio de Segurança Máxima Federal de Catanduvas. Ele é um interventor, escolhido agora para comandar o presídio de Mossoró, de onde fugiram lá os membros, os executores do Comando Vermelho. Então, uma pergunta aqui para vocês. Vamos supor, né, que você que está aí assistindo seja diretor de um presídio federal. Aí chega o secretário de Segurança do Estado, em que o Comando Vermelho, né, comanda ali o tráfico de drogas, e o secretário de Segurança pede para você, diretor, para entrevistar membros do Comando Vermelho que estão na tua cadeia. O que você vai fazer? Tu vai deixar? Peraí, cara, como é que é isso aqui? Tu vai entrevistar os detentos aqui, os líderes do Comando Vermelho? O que você quer? Ao menos você questiona. Ao menos você pega o telefone e liga pro superior do cara, pro governador do estado. Falando, olha só, o cara aqui tá querendo entrevistar os líderes do Comando Vermelho. Eu não posso permitir um negócio desse. Qual a intenção dele? Não, o cara vai lá e pimba. Libera a entrevista. Claro, pessoal, é óbvio, né, como eu venho apontando aqui para vocês, sempre que acontece um troço desse, tem um boi de piranha, um bucha de canhão, né, o bode expiatório, que mata no peito a culpa e o resto escapa, foge pela tangente. Falei ou não falei? Falei ontem, falei de novo hoje, e tá aqui mais um exemplo. Né, o tal do Rafael Montenegro matou no peito e saiu aí como o grande e único culpado da história. Foi no caso do Felipe G. Martins, que foi preso juntamente com 2 militares, acusados de fazer parte de uma conspiração, de um golpe, né? Trouxe para vocês também, primeiro vídeo de ontem, na tal minuta golpista que o Bolsonaro teria alterado, né? Existe previsão de novas eleições. E não existe menção ao Lula, prisão do Lula, nem exclusão dele do processo eleitoral caso houvesse uma nova eleição. Ou seja, que golpe é esse? Em que você quer novas eleições e o cara que supostamente te derrotou vai ter a oportunidade de te derrotar novamente. Né? Mas tudo bem, foi uma tentativa de golpe do Jair Bolsonaro, né? Vamos lá, vamos concordar aqui. Né? Então o argumento para prender o Felipe G. Martins foi de que ele teria fugido do Brasil juntamente com o Jair Bolsonaro no dia 30. Ou foi no dia 31, né? Não tenho bem certeza, me corrijam aí nos comentários. Só que o problema é o seguinte, primeiro, o Bolsonaro não fugiu. Em segundo lugar, o Martins não foi com o Bolsonaro. Ele ficou em Brasília e de lá foi para Curitiba, sua cidade natal. Então a acusação que pesa contra o Martins, né, parte dela, você prende, para vocês entenderem, prisão preventiva. Por que você aplica a prisão preventiva em alguém que supostamente cometeu um crime? Existem algumas hipóteses, né? E uma delas é o risco de fuga. A gente tem que manter esse cara aqui preso, porque senão ele pode fugir do Brasil, deixar o Brasil, ir para o Paraguai, ir para a Bolívia, como o pessoal que o STF solta, né, do PCC e do Comando Vermelho fazem. E para embasar, né, essa possibilidade, foi usada a suposta saída do Brasil para os Estados Unidos do Felipe G. Martins. Só que ele não foi. O pedido de prisão preventiva contra ele não tem base mais. Não tinha. Já não tinha. Agora é que não tem mesmo, porque é uma mentira. E aí, pessoal, a gente chega a esse ponto, né? Ed, não adianta nada. Por que você está falando que são derrotas? Não interessa isso aí, não vai dar em nada, não vai dar ruim para ele.
Pessoal, é o seguinte, tá? Nada que é ruim perdura para sempre. Vai chegar um momento em que isso vai acabar. Mas vocês não tenham dúvida disso. Pode não ser amanhã, pode não ser daqui a um ano, de repente pode ser depois das eleições de 2026, pode demorar 15 anos que seja. Agora, chega uma hora que não dá mais. Que não dá mais. Porque o cara vai fazendo inimigo em cima de inimigo. Ele não vai parar apenas na direita. Então, quando você vai acumulando, né, essa pilha infinita de equívocos, vamos dizer assim, o termo certo seria ilegalidade mesmo, tem uma hora que, sabe, a barragem vai romper. Não tem mais como você ficar ali segurando, né, escondendo. Então, quanto mais exemplos como esse, melhor para a gente que luta para que o Brasil recupere sua independência e sua liberdade, que o ordenamento jurídico volte a ser respeitado por aqui. Quanto mais exemplos, melhor para a gente. Tudo bem, né? O melhor é que não existissem exemplos, né? Mas vejam só, existe a argumentação falha, né, como eu já expliquei aqui para vocês, não existia risco algum de fuga do Felipe G. Martins para justificar a prisão preventiva, mas aí não seria uma ilegalidade, né? É uma interpretação, é algo subjetivo. Agora, quando não existiu a ida aos Estados Unidos, aí não. Aí passa a ser uma ilegalidade, né? Então, o Felipe estaria preso de um jeito ou de outro. Agora, se é o caso, se ele já estaria preso, é melhor para a gente que haja ilegalidade, porque a gente vai jogando ali no topo daquela pilha quilométrica que daqui a pouco passa o Everest. A primeira notícia, no final tudo vai fazer sentido, a gente vai triangular essas três notícias, tá? O Brasil, pessoal, não assinou um documento pedindo a libertação da opositora, uma ativista opositora do Nicolás Maduro, que foi presa na Venezuela, acusada de conspiração contra o Nicolás Maduro. Que coisa, né? Parece até o Brasil. Se você tira o nome Nicolás Maduro e bota outro nome, tira a Venezuela e coloca Brasil, é a mesma coisa, né? Acusações vazias, você escolhe o alvo, né? Você escolhe o criminoso, depois você encaixa ali, né, bem freestyle, né, em algum crime, pronto, essa pessoa é criminosa. E 5 países latino-americanos assinaram essa petição e o Brasil não assinou. Tá? Então, nós temos uma opositora do Nicolás Maduro presa por motivo algum, absolutamente nada, e o Lula não quis assinar o documento que pede a libertação dela. Por quê? Porque ele é parça do Nicolás Maduro. Ele nunca vai fazer isso. E o Lula, pessoal, de uma vez só, em uma tacada só, ele, primeiro, tá desrespeitando as mulheres, é uma mulher que está presa injustamente, provavelmente em situação deplorável, né? E, em segundo lugar, comprova que ele não tem apreço nenhum pela democracia, né? Porque na prática todo mundo sabe que ela foi presa simplesmente por ser oposição. Tá? Então essa foi a primeira decisão do Lula. Não assinou a petição que pede a libertação da Rocho San Miguel, né, a opositora do Nicolás Maduro. Qual é a segunda notícia? Mesmo diante de todos os fatos, por exemplo, imagens de que a agência da ONU que fica em Gaza, que já tinha sido acusada, né, de participar da invasão de Israel, né, dos atentados terroristas ali no 7 de outubro, as fotos comprovam que existe um túnel subterrâneo embaixo dessa agência da ONU, e também existem fotos do cabeamento, né, dos fios elétricos indo para o subsolo, diretamente daquele que deveria ser o térreo, né? De acordo com a planta do prédio, é o térreo, não tem nada embaixo, mas existem os túneis e uma central de inteligência do Hamas localizada no subsolo, e não dá para dizer que não sabiam, né, porque você não constrói um túnel e um centro de inteligência sem fazer barulho, né, e também tem lá a fiação, tudo foi documentado pelo Exército de Israel. Mesmo diante de tudo isso, né, mesmo depois de Alemanha, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, todos esses países retirarem seus financiamentos, né, dessa agência, o Lula não só manteve, né, a parcela do Brasil, como a aumentou.
tá? Ele vai dar mais dinheiro ainda para a ONG, né, para uma agência da ONU que trabalha de mãos dadas com o grupo terrorista Hamas. Ele que ontem, né, já tinha feito outros comentários absurdos a respeito de Israel, né, dizendo que, vejam só, eu trouxe isso para vocês ontem, ele dizendo que Israel usava a destruição do Hamas como pretexto para matar mulheres e crianças. Claro que a imprensa vai dizer que ele se expressou mal, mas ele literalmente disse isso aí. E agora vem essa. Vai dar dinheiro para uma agência da ONU que participou da invasão e que tem um centro de inteligência e um túnel do Hamas embaixo do prédio. Tá? E não dá para dizer que não sabia. Então, até o momento, nós temos o quê? Nós temos o Lula defendendo Maduro, que mandou prender uma opositora, né? E temos o Lula apoiando uma ONG da ONU que tem laços fortíssimos com o Hamas. Mas, Ed, qual é a ligação entre esses dois casos? A ligação é essa outra notícia que está aí no canto da tela. A ONU, pessoal, a ONU, através seus direitos, um setor de direitos humanos, né, criticou severamente o governo venezuelano justamente por ter prendido Arócio, né? E aí o Nicolás Maduro simplesmente falou, vai todo mundo embora. Eu não quero mais ninguém aqui da ONU no meu país. Vai todo mundo embora. Quem são vocês para ficar me questionando? Mete o pé, sai daqui. Por quê? Porque a ONU criticou a prisão da opositora. Então vocês veem o Lula fechando com a ONU no tocante à agência, né, que é parceira do Hamas, fechando com o Nicolás Maduro ao não assinar a petição que condena a prisão da opositora, e ao mesmo tempo os dois passas do Lula estão brigando entre si. A ONU criticando o Nicolás Maduro, coisa que o Lula não fez, né? E aí o Nicolás Maduro vai lá e expulsa a ONU do país. Não tem lé nem cré, galera. É assim, o cara vai no improviso. As decisões diplomáticas dele não fazem sentido, não se encaixam, não seguem uma linha lógica. É uma coisa impressionante como o cara tá perdido. A diplomacia do Brasil, Itamaraty, todo mundo batendo cabeça. E nós nos tornamos reféns desse bando de bêbados. Por quê? Quando o cara vai lá, presidente da República, e fala o que ele falou a respeito de Israel, ele está representando o país inteiro. E se você leva em consideração que todo mundo aí, né, lá de fora, acredita que o cara teve a maioria dos votos, que ele foi o vencedor das eleições, então ele representa a maioria do povo brasileiro, fazendo acusações vis contra o Estado de Israel, protegendo, né, através desse financiamento, pode até não falar, mas está protegendo através de um financiamento um grupo terrorista, né, e fica armando treta com todos os lados. E teve gente que achou que esse cara seria o que levaria o Brasil aí a volta, né, do Brasil aos grandes palcos do cenário geopolítico internacional. Vamos chegar aqui ao tema principal, a tal rebelião, né, dentro da caserna. Seguinte, essa revista aí, né, Sociedade Militar, é da turma dos melancias, tá? Mas eles trazem aí uma matéria que foi publicada no Globo pelo Lauro Jardim, né, o fofoqueiro mor. Tem sempre as suas fontes fantasmas, e vocês vão ver isso aí nos trechos que eu vou trazer para vocês. Como eu falei aqui, já é muito tarde, já era, perdeu o Playboy. Tá? E eu também não acredito que tudo isso seja verdade. Não com essa força, né, que a matéria faz parecer. Que existe uma insatisfação nas camadas mais baixas, né, abaixo da cúpula, isso é fato. Agora, suficiente para mudar alguma coisa no cenário atual? Não, nem de longe, mas vou trazer aqui para vocês. Tá? Vamos ver aí o primeiro print, os dois primeiros prints. Alerta nas Forças Armadas. Comandantes preocupados com mensagens agressivas de militares. Os 3 comandantes das Forças Armadas do Brasil estariam em estado de alerta. A razão? Mensagens negativas sobre as Forças Armadas de alguns militares, incluindo os generais Braga Neto e Mário Fernandes,
além de Mauro Cid e outros. Será, Mauro Cid? Essas mensagens, que têm circulado amplamente, estariam causando preocupação entre os líderes militares, segundo informa Lauro Jardim, colunista de O Globo. Eles temeriam que tais declarações possam prejudicar a imagem das Forças Armadas e causar instabilidade. Vamos lá, né, gente? Eu duvido que existam mensagens em grupos de militares, né, enviadas pelo Braga Neto, pelo general Braga Neto, pelo general Fernandes e tal. Não duvido. Agora é uma insatisfação justificável. Daí que isso mude o cenário atual, a distância é muito grande, pessoal. Talvez até 2022. Agora, não tem mais como. Não tem mais o que fazer. A luta hoje desses militares se limita a impedir que seus privilégios sejam jogados na lata do lixo. É isso. Agora, preocupação com a moral das Forças Armadas, a imagem das Forças Armadas. Pelo amor de Deus, não existe mais imagem das Forças Armadas. Não tem por que temer isso. Né? A esquerda sempre odiou e sempre vai odiar as Forças Armadas. Elas tinham o apoio da direita, né, brasileira. Agora nem isso tem mais. Eles são ridicularizados por todo mundo, por todos os espectros políticos. Ninguém confia mais. Então não existe nada que possa manchar mais ainda as imagens das Forças Armadas. Agora, aquela parte dizendo que o Cid está reclamando, o que o Cid vai reclamar depois da revelação de que ele foi o traíra? Não tem nada que o Cid possa falar, mas vamos lá, vamos seguir aqui porque as outras partes são até mais interessantes. Além disso, haveria uma crescente irritação na caserna em relação às revelações a conta-gotas sobre a participação de militares na articulação do suposto golpe. Pelo menos escreveram suposto golpe, né? O correto seria dizer que não houve tentativa de golpe, mas tudo bem. Essas revelações estariam causando desconforto e questionamentos sobre o papel dos militares na política do país. Ainda segundo Jardim, um interlocutor do Ministério da Defesa, cujo nome não foi revelado, sempre essas fontes, né, teria dito o seguinte, abre aspas, foi um ano inteiro tentando desarmar os espíritos. O que acontece agora é inevitável. Não dá para varrer debaixo do tapete, mas dificulta a consolidar a harmonia que se buscava. Os comandantes, por fim, estariam atentos e preocupados com a situação, tentando buscar preservar a integridade e a reputação das Forças Armadas e garantir que elas continuem a servir ao país e ao povo brasileiro. Olha, mesma coisa que eu falei sobre a imagem, as Forças Armadas não têm mais reputação. Não tem mais reputação. Isso aí é uma alienação impressionante. Será possível que ninguém percebeu isso? Continuar servindo o Brasil e a sua população? Como? Como? Chegando para as pessoas que estão lá no acampamento e dizendo vamos ali, vou levar vocês ali, e taca essas pessoas dentro da cadeia? Sabe, os militares, sabe, o positivismo dos militares, em especial dos que alcançam, né, os postos mais altos, é uma coisa assim, é uma cegueira, né, causa uma cegueira que beira a doença. Eles acharem, nesse momento, que dá para preservar a imagem, preservar a reputação, que alguém acredita que eles sirvam ao Brasil, que eles sirvam à população. Porra, pelo amor de Deus, acordem para a vida. Vocês não são mais nada nesse país. Nada. Nada. A impressão que a população tem hoje em dia, e de fato é a verdade, é que vocês são, primeiro, um gasto inútil e absurdo, e só servem para pintar meio fio, para cortar, para capinar mato, né? E para servir cachorro-quente. Só para isso. E agora tem um comandante do exército que passa o dia inteiro pendurado nas bolas de um cachaceiro. Eu não estou falando isso porque é o que eu penso, não. É o que eu escuto das pessoas, o que eu vejo. Apesar de coincidir com a minha opinião. Que sou um neto de um grande general e tenho vergonha do que aconteceu com as Forças Armadas brasileiras. Vergonha! Mas é isso. Aí vocês veem, não dá para jogar tudo para debaixo do tapete. Né? Passamos o ano inteiro tentando acalmar, né? Harmonia para cá, paz para lá. Qual é a harmonia de vocês? A harmonia de vocês
serem submissos ao sistema, para garantir os seus benefícios. Tudo isso que vocês estão vendo aí, pessoal, tudo isso que vocês estão vendo é uma tentativa desesperada de garantir os seus benefícios, os seus penduricalhos. Porque a função mesmo do Exército, que era salvar o Brasil, isso aí eles não cumpriram. E agora, o sucateamento das Forças Armadas, a gente vai assistir de camarote. E rindo. Debochando. Todo mundo, da direita e da esquerda. E quando vocês aí, em especial esses pseudo-jornalistas que escrevem essa revistoca aí, né, quando isso acontecer, né, quando vocês forem transformados em Guarda Nacional Bolivariana, como já disse o Genuíno, como já disse o Amorim, que vão fazer, não vai ter ninguém para ajudar vocês. Ninguém. E olha só, se bobear, eu pego o pincel de vocês a emprestar, né, que vocês usam para pintar meio fio, compro a tinta vermelha com o meu dinheiro e ajudo a pintar os tanques. Porque é isso que vocês merecem. Andar por aí, né, com um logotipo do Che Guevara na testa, dirigindo tanque vermelho. É isso que vocês merecem. Né, e tomando ovada e tomate na cabeça da população, que vocês não defendem. Que isso fique bem claro. Um forte abraço, a gente se vê por aí.